Eu me chamo Isabela. E estou presa em um paradoxo que me consome. Tenho 30 anos e, se me permitem a modéstia, sou uma mulher que desperta olhares. Meu cabelo, longo e castanho escuro como a noite no interior de Minas, é uma moldura para o rosto. Tenho lábios carnudos, que adoro realçar com um batom vermelho paixão, e uma silhueta que, segundo o meu espelho, meu único confidente leal, é motivo de orgulho. Moramos em um apartamento charmoso em Higienópolis, São Paulo, onde a elegância dos prédios antigos contrasta com o calor vibrante da vida na rua. Eu sou uma mulher de carnaval presa em um drama de novela das 6. Mas há 6 anos, desde que me casei com Marcelo de Souza, o luxo e o conforto viraram uma jaula dourada. A princípio, as desculpas dele eram previsíveis. Cansado do trabalho na Faria Lima, estressado com as metas, uma dor de cabeça terrível. Eu, ingênua, acreditava, tentando ser a esposa compreensiva que via nos filmes. Mas a compreensão se transformou em dúvida, e a dúvida, em uma certeza fria: ele estava me rejeitando. Não era apenas a ausência de intimidade. Era a indiferença, o vazio. Aquele olhar que me atravessava, como se eu fosse apenas um móvel caro na sala de estar. O pior é que eu me sinto no auge da minha energia, uma força da natureza reprimida. A vida noturna de São Paulo, o cheiro de café forte da manhã, o sol quente que entrava pela janela, tudo parecia gritar por vitalidade, e eu estava aqui, vivendo uma vida em preto e branco. A noite passada foi o auge da minha humilhação silenciosa. Preparei-me meticulosamente. Escolhi uma camisola de seda preta com detalhes em renda guipure que abraçava minhas curvas de um jeito ousado. Adoro o tecido escorregando na pele, o leve atrito da renda na coxa. Não uso sutiã, apenas a seda que me veste como uma segunda pele. A camisola não era só para ele, era para mim, para me lembrar da mulher que eu era. Passei meu perfume favorito, o que tem notas de jasmim e pimenta rosa, e me aproximei da cama. Marcelo estava assistindo a um jogo de futebol com o volume baixo. A luz fraca da televisão era a única iluminação no quarto. Deslizei para a cama e deixei minha mão repousar no seu ombro, a ponta dos meus dedos desenhando círculos leves. Senti o calor da sua pele sob a seda fina da minha alça. Marcelo, sussurrei, com a voz um pouco mais rouca do que o habitual, a expectativa me deixando tensa. Ele se encolheu, quase imperceptivelmente, e seu corpo ficou rígido. Não olhou para mim. Manteve os olhos fixos na tela, como se a bola fosse a coisa mais importante do universo. Isabela, estou morto de cansaço. Tive uma reunião infernal hoje. Amanhã cedo tenho que estar no aeroporto para ir para o Rio, disse ele, a voz monótona. Mas eu vi em seus olhos. Não era cansaço, era evitação. Um lampejo de medo misturado com uma irritação contida. A rejeição me atingiu como um tapa. Medo do quê, Marcelo? É de mim que você tem medo? Perguntei, sentando-me, a camisola escorregando um pouco mais no meu colo, revelando a fenda da renda. Ele se virou, irritado. Não começa com o seu drama, Isabela. Para de ser infantil. Estou esgotado, só isso. Não é culpa sua, e não há nada de errado comigo. Seu tom me fez recuar. Mas a centelha da intuição não se apagou. O problema não era a minha beleza, o meu corpo, nem o meu desejo. O problema era dele, e a negação o tornava um muro intransponível entre nós. Aquele sentimento de ser a mulher que ninguém quer me queimava por dentro, como se meu próprio calor estivesse sendo sufocado. Na manhã seguinte, preparei-me para a minha rotina. Eu tinha um encontro com o meu espelho, e ele me deu a força de que eu precisava. Vesti um vestido bandage cor vinho de decote em V profundo. Ele moldava meu corpo, acentuando a cintura fina e as curvas generosas. Nos pés, sandálias de tiras finas de couro nude, com um salto agulha que me fazia sentir poderosa. Meus acessórios eram simples,
um par de argolas douradas e o batom vermelho. Eu estava pronta para encarar o mundo, mesmo que meu marido não me notasse. Ao sair, no hall do prédio, encontrei o síndico, Ricardo Santos, um homem de uns 30 e poucos anos, com o charme descontraído de um carioca que se mudou para São Paulo, bronzeado, com um sorriso fácil e olhos que não tinham medo de encarar. Ele parou, e um olhar de admiração genuína cruzou seu rosto. Bom dia, Isabela. Uau! Você está inacreditável. Esse vestido vinho foi feito para você, ele disse, com uma ênfase que fez meu rosto esquentar. Senti um rubor que não sentia há anos. O elogio sincero de um homem, que me via. Obrigada, Ricardo, respondi, tentando manter a compostura. Marcelo, que saía do elevador atrás de mim, nem sequer tossiu, quanto mais olhou. Ele cumprimentou Ricardo com um aceno seco e apressou-se para a porta, me deixando para trás com o elogio e a sensação revigorante de ser vista. A indiferença de Marcelo e o olhar atento de Ricardo. Esse contraste era o meu novo inferno particular. Eu me senti uma peça de arte valiosa que estava sendo negligenciada em um museu particular, e Ricardo era o primeiro crítico a reconhecer seu valor. Aquele instante, um simples elogio de um vizinho, acendeu uma pequena fagulha de perigo e desejo dentro de mim. Eu tinha que ter certeza. Aquele pensamento de que o problema estava em Marcelo, e não em mim, começou a consumir-me. A indiferença dele, a rigidez, o desvio de olhar, tudo apontava para algo que ele não queria enfrentar. A dor da rejeição é uma ferida profunda, mas a ideia de que eu estava sendo punida pela fragilidade dele era ainda mais revoltante. Eu, com a minha chama acesa, sendo forçada a viver na escuridão por uma negação covarde. Uma semana depois do elogio de Ricardo, tomei uma atitude que vinha adiando. Marquei uma consulta com a doutora Helena, uma ginecologista renomada na região da Avenida Paulista. Para a consulta, escolhi um visual que era profissional, mas que ainda assim celebrava a minha feminilidade. Optei por um tailleur de linho cru que era impecavelmente cortado, com uma saia lápis que chegava um palmo acima do joelho e um blazer acinturado. Por baixo, vesti uma regata de seda champanhe que deixava a pele do meu colo em um tom quente. Nos pés, escarpins de bico fino em couro marrom café, que alongavam as minhas pernas e me davam a altura perfeita para me sentir confiante. Adicionei um colar discreto, mas elegante, com um pingente de pedra brasileira, para um toque de sofisticação local. Na sala da doutora Helena, o cheiro de antisséptico e a luz fria do consultório contrastavam com o calor que eu sentia no peito ao desabafar. Doutora, meu marido Marcelo e eu, não temos intimidade há meses, e ele sempre arranja uma desculpa. Eu estou aqui para saber, há algo de errado comigo? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Após um exame minucioso e uma conversa detalhada sobre minha saúde, a doutora Helena sorriu gentilmente. Isabela, olhe para mim. Você é uma mulher de 30 anos, lindíssima, e, clinicamente, está perfeitamente saudável. Não há absolutamente nada que impeça você de ter uma vida sexual plena e satisfatória. O seu corpo é vibrante e responsivo. Aquelas palavras soaram como uma absolvição. Era a confirmação que eu precisava para finalmente desviar o olhar do meu próprio reflexo e focar em Marcelo. O problema pode estar no seu marido. Estresse, problemas hormonais, questões psicológicas, são inúmeras as causas. Ele precisa ser examinado. Ele precisa vir para a consulta, ela me orientou. A fúria de Marcelo quando toquei no assunto foi imediata e explosiva. Eu preciso de médico? Eu não sou doente. O que a sua doutora charlatã disse? Que a culpa é minha. Não seja ridícula, Isabela. O problema é que você é exigente, dramática e só pensa nisso. Eu não vou a lugar nenhum, ele gritou, o rosto vermelho. A negação dele era um escudo, mas também uma confissão. A acusação de que eu só pensava nisso me fez sentir nojenta, suja.
O peso daquele casamento se tornou insuportável. Eu estava secando, murchando sob o sol da sua indiferença. Então, naquela semana, enquanto fazia compras no mercado municipal, um lugar que adoro pela profusão de cores, cheiros de frutas exóticas e a energia do povo paulistano, decidi que iria me vestir para mim. E para mais ninguém. Escolhi uma calça de alfaiataria preta de corte slim que se ajustava perfeitamente. Na parte de cima, uma camisa de seda branca com o decote em V propositalmente desabotoado o suficiente para ser sugestivo, mas não vulgar. Por baixo, um segredo, um corpo de renda vermelho sangue que me fazia sentir como se estivesse vestindo uma armadura de fogo. Essa lingerie que só eu sabia que estava lá era o meu fetiche, o meu pequeno grito de rebeldia. E foi ali, no meio da seção de temperos e queijos brasileiros, que esbarrei em Ricardo Santos. Isabela. Que surpresa! Você está sempre um passo à frente da moda, não é? Ele sorriu, os olhos descendo um instante para o meu decote, um olhar rápido, apreciativo, que me fez corar novamente. Apenas um passeio, Ricardo. Precisava de um pouco de ar, respondi, o perfume do cardamomo e da pimenta do reino se misturando ao meu. Estou sozinho. Que tal um café? Ou melhor, um pastel de bacalhau e uma cerveja gelada. É a melhor parte do mercado, ele propôs, com o charme de quem sabe o que quer. A hesitação durou apenas um instante. Não sei, Ricardo, eu sou casada. Eu sei. Mas um pastel e uma conversa amigável nunca fizeram mal a ninguém. E você parece precisar de uma pausa, Isabela, ele rebateu, seu tom gentil. Eu cedi. E aquela hora que passamos conversando em um balcão do mercado foi um bálsamo. Ele me perguntou sobre meus gostos, sobre o meu trabalho, eu era designer de interiores, sobre meus sonhos. Ele ouvia. Ele me disse o quanto Marcelo era um homem de sorte por ter uma mulher com tanta luz ao seu lado. Quando me despedi, senti meu corpo vibrar com uma energia que eu não sentia há anos. Eu era vista, ouvida, desejada. E o pensamento de Ricardo, um homem que notava a seda e a renda sob a minha roupa de linho, permaneceu comigo no caminho de volta para a jaula em Higienópolis. O que um simples pastel de bacalhau podia fazer para despertar um desejo adormecido? Voltei para casa naquela tarde com o cheiro de coentro, alho e açafrão do mercado, mas com a cabeça girando com algo muito mais inebriante, a atenção de Ricardo. Marcelo, previsivelmente, estava no sofá assistindo ao noticiário econômico, o controle remoto agindo como um cetro de indiferença. Nem notou meu batom levemente borrado. Naquela noite, deitada ao lado dele, as palavras de Ricardo ecoavam, uma mulher com tanta luz. E as da doutora Helena, você é perfeitamente saudável. Eu era um motor de Ferrari parado na garagem. E essa constatação me deu uma coragem perigosa. No dia seguinte, o telefone tocou. Era ele. O pastel estava bom, mas o café da próxima vez precisa ser melhor. Aceita um convite para jantar? Tenho certeza que um bom vinho tinto cairia bem com a sua beleza, ele sugeriu, e o tom de voz dele, grave e com um sotaque carioca que escorria charme, me fez prender a respiração. Meu coração acelerou. Sabia que era errado. Sabia que era o primeiro passo em um caminho sem volta. Mas o certo me estava matando de solidão. Não sei, Ricardo. É arriscado, murmurei. Arriscado é você viver no Pilates e no Yoga para manter esse corpo e ele ser o segredo mais bem guardado de Higienópolis. É só um jantar, Isabela. Amigos. Prometo, ele disse, mas a malícia sutil na palavra amigos era inegável. Cedi. Eu precisava daquela validação, daquele espelho externo que Marcelo quebrou. Escolhi meu look com a precisão de uma guerreira que se prepara para a batalha. Desta vez, o objetivo era a sedução elegante, a linha tênue entre o desejável e o proibido. Vesti um vestido coquetel em seda pura vermelha, de corte evasé e decote alter,
que expunha meus ombros e costas de maneira dramática. A cor era intensa, um fogo que eu não podia acender em casa. O comprimento era até o joelho, mas a fluidez do tecido sugeria movimento e leveza. Nos pés, escarpins pretos envernizados, com um salto fino e alto, que batiam no chão como tambores, anunciando a minha presença. Acessórios minimalistas, apenas um bracelete de ouro discreto. E o toque final, o meu segredo íntimo, uma cinta-liga em renda preta sob o vestido. Era um fetiche que Marcelo nunca soubera satisfazer. A sensação do tecido elástico na minha pele, o clique das presilhas de metal prendendo as meias finas, era o meu combustível de confiança, uma armadura invisível de sensualidade que só eu sabia que estava ali. Ricardo me esperava na porta do prédio. Quando me viu, o sorriso que ele abriu confirmou que cada escolha de roupa tinha valido a pena. Você não está inacreditável, Isabela. Você está fatal, ele sussurrou, e eu senti minhas bochechas queimarem. Ele vestia uma calça de sarja escura e uma camisa branca aberta no colarinho, exalando um perfume masculino e salgado, de maresia. O jantar, em um restaurante discreto na rua Doc Lobo, foi eletrizante. A conversa fluiu de maneira fácil, divertida. Falamos sobre arquitetura, sobre a bagunça política do Brasil, sobre a saudade do mar. Ele me olhava, e eu sentia cada célula do meu corpo reagir. Então, me diga a verdade, Isabela. Você está feliz no seu casamento? Ele perguntou, de repente, com a intensidade de um raio. O vinho tinto me deu a coragem que a solidão exigia. Não, Ricardo. Não estou feliz, confessei, minha voz quase um sussurro. Não nos entendemos. Ele se inclinou na mesa, os olhos fixos nos meus. Isso é um crime, mulher. Você é linda, vibrante. Todo homem quer uma mulher como você. Essa frase, a antítese exata da vida que eu levava com Marcelo, fez uma onda de calor percorrer meu corpo. As presilhas da minha cinta-liga pareceram apertar, me lembrando do segredo sob o vestido vermelho. No carro, quando ele me deixou na porta do prédio, a tensão era palpável. Eu estava prestes a abrir a porta. Isabela, ele chamou, e eu me virei. Ele se aproximou. Meu coração estava batendo forte, como o ritmo de um funk carioca. E então, ele me beijou. Não foi um beijo apressado. Foi profundo, faminto, com anos de carência reprimida. Um beijo que sabia vinho, a paixão e a promessa de algo mais. Respondi com uma urgência que assustaria o Marcelo, mas que Ricardo absorveu com uma mão firme na minha nuca. Era um beijo que celebrava a mulher que eu tinha me tornado, a mulher que finalmente era desejada. Quando o beijo terminou, respirei ofegante, sentindo-me tonta, viva. A porta do meu apartamento parecia a linha de chegada de uma maratona que eu havia corrido a noite toda. Até amanhã, fatal, ele sussurrou, a mão ainda em meus ombros. Eu entrei, o cheiro do perfume dele na minha pele e a certeza de que meu casamento estava desmoronando sob o peso de um segredo de renda preta. O beijo de Ricardo foi o ponto de ignição. Naquela semana, o abismo entre a vida que eu tinha e a vida que eu desejava se tornou insuportável. Eu era uma mentira ambulante em meu próprio lar. A culpa era um peso, mas a sensação de ser desejada era um elixir que eu não podia mais dispensar. Ricardo ligou no dia seguinte, e eu atendi no primeiro toque. A voz dele tinha o mesmo tom de intimidade roubado do beijo. Precisamos falar, Isabela, ele disse, sem rodeios. O que aconteceu ontem à noite não foi só um beijo. Eu sei, respondi, a voz mal saindo. Marcamos para nos encontrar naquela mesma noite, longe de Higienópolis, em um bar de jazz em Vila Madalena, onde a atmosfera era mais boêmia e o anonimato mais fácil. Eu sabia que estava cruzando uma linha. Desta vez, a roupa era minha confissão silenciosa. Vesti um vestido preto de malha fria, de gola alta e mangas longas, que por si só parecia modesto.
Mas o tecido era incrivelmente fino e elástico, abraçando cada curva do meu corpo de forma quase indecente. Era a ambiguidade que eu adorava, coberta, mas totalmente revelada. Nos pés, botas de cano curto em camurça que me davam um andar mais confiante. Mas o fetiche da noite não estava visível. Usei uma calcinha fio dental de seda lilás e um sutiã push-up da mesma cor, algo totalmente inesperado sob o preto. Era minha forma de brincar com o contraste, com o segredo da cor e da maciez sob a sobriedade. Essa era a minha nova maneira de me sentir especial, segredos de seda contra a minha pele, que só ele descobriria. Quando Ricardo me viu, o olhar dele percorreu meu corpo e ele sorriu com a compreensão de quem lia um código secreto. Você está me provocando com esse vestido, fatal, ele sussurrou, e eu sorri. O papo no bar foi mais profundo. Ele me perguntou sobre Marcelo e sobre o que realmente estava acontecendo em meu casamento. Eu, com a coragem de quem bebeu a taça da liberdade, revelei a dor e a rejeição. Marcelo está fugindo de mim. Ele está negando que tem um problema, confessei. A reação de Ricardo foi de pura indignação. Você é uma mulher deusa, Isabela. Você irradia desejo. Que tipo de homem tem essa joia em casa e não a quer? Ele não é homem o suficiente para você. Sinto muito a honestidade, mas ele está te destruindo. As palavras dele eram a permissão que eu precisava. O toque dele no meu braço, no meu cabelo, era a validação constante de que eu não era o problema. Aquele encontro evoluiu. Em sua terceira noite juntos, a conversa deu lugar a toques mais ousados e, finalmente, a intimidade. Vou poupá-los dos detalhes, pois este é um espaço de respeito, mas posso dizer que foi uma explosão de emoções, de toques e de cumplicidade. A paixão com Ricardo era tudo o que faltava em meu casamento. Era atenciosa, intensa e me fazia sentir a mulher mais desejada e bonita do mundo. Você é perfeita, Isabela. Você me incendeia, ele repetia, e aquelas palavras eram o meu novo vício. Nesse período de 4 meses de relacionamento secreto, senti-me florescer. O meu jeito de andar mudou, a minha pele irradiava, e o meu guarda-roupa se tornou mais ousado, com blusas mais justas e decotes mais dramáticos. Marcelo, no entanto, continuava na sua bolha. Um dia, reuni a coragem que me restava e tentei uma última vez. Marcelo, o que está acontecendo conosco? A doutora Helena disse que você precisa de ajuda. Por favor, vá a um médico, implorei. Ele explodiu, mais uma vez, mas desta vez, com uma ferocidade ainda maior. Pare de me acusar. Eu já disse que estou bem. O problema é você, com essa sua obsessão. Você que é fria, Isabela, você que tem problemas, ele gritou, o dedo em riste. A acusação me atingiu com força, mas não doeu como antes. Porque eu tinha a verdade de Ricardo, e o testemunho do meu próprio corpo, para provar o contrário. A negação de Marcelo não era mais minha cruz, era a dele. Eu estava farta. O segredo estava se tornando um fardo insustentável. Eu tinha que escolher, a mentira e a solidão, ou a verdade, ainda que dolorosa. A paciência de Isabela tinha se esgotado. A mentira se tornou um peso físico, e a ideia de passar o resto da minha juventude ao lado de Marcelo, vivendo uma farsa em um luxuoso apartamento de Higienópolis, me parecia uma sentença de prisão. Eu me sentia como uma bailarina no palco, dançando para um público que se recusava a aplaudir. Uma noite, após um jantar silencioso em que Marcelo mal tirou os olhos do tablet, tomei minha decisão. Eu estava vestindo um macacão jumpsuit preto de crepe, com uma abertura sutil nas costas que terminava no cóccix, um detalhe que eu amava e que Marcelo jamais notaria. O tecido, apesar de discreto na cor, realçava a musculatura que eu cultivara na academia. Nos pés, mules minimalistas douradas. Era a roupa de uma mulher que estava prestes a declarar guerra, mas que não perderia a elegância. Meu segredo, o último resquício de ousadia, não usava sutiã nem calcinha,
deixando o crepe fino ser a única barreira, uma perigosa forma de me sentir livre e totalmente vulnerável, um extremo que me dava força. Desliguei a televisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo, precisamos conversar. É sério, eu disse, a voz firme. Ele revirou os olhos. O que é agora, Isabela? Mais do seu drama? Não é drama. É o nosso casamento. Em 6 anos, vivemos mais como colegas de quarto. Isso vai acabar. Você vai procurar tratamento, ou nós vamos nos separar, declarei, sentindo meu corpo tremer, mas minhas palavras eram de aço. Ele ficou em choque, o rosto pálido. O quê? Você está louca? O que significa tratamento? Eu não sou doente. Sim, você está. O problema está em você, e o problema é que você se recusa a enfrentar. Eu fui ao médico, você sabe. Eu sou saudável. Mas eu sou uma mulher de 30 anos com necessidades, e você está me matando de inanição emocional. Eu mereço ser desejada. Eu mereço ser amada, desabafei, a minha verdade explodindo como um vulcão. A discussão durou horas, cheia de raiva, negação e, finalmente, lágrimas. Diante da minha determinação inabalável, ele cedeu. Tudo bem, eu vou ao médico. Vou fazer o que você quer, ele sussurrou, a voz quebrada. A rendição dele me deu uma ponta de esperança, mas também uma sensação amarga de que era tarde demais. Marcelo foi ao médico e, sim, o diagnóstico confirmou que a doutora Helena havia suspeitado, disfunção de origem física e psicológica, algo tratável, mas que a negação havia arrastado por anos. Ele voltou para casa com o rosto transformado pela vergonha e pelo remorso. Sentou-se na beira da cama, onde tantas vezes me havia rejeitado. Isabela, me perdoe. Eu sinto muito. Eu fui covarde. Eu te deixei sozinha e fiz você duvidar de si mesma. Eu te negligenciei de um jeito imperdoável, ele confessou, e o choro dele me tocou, mas não me moveu. Eu sei, Marcelo, respondi. Mas agora, eu vou melhorar. Eu vou fazer o tratamento. Nós podemos reconstruir, não podemos, ele implorou, a esperança voltando aos seus olhos. Fechei os meus, pensando no cheiro salgado de Ricardo, no toque atencioso, nas horas de cumplicidade roubada. O amor de Marcelo era uma promessa tardia. O amor de Ricardo era uma realidade que eu já estava vivendo. É tarde demais, Marcelo. Eu já amei outra pessoa, revelei, e o som da minha confissão ecoou na vastidão do nosso quarto silencioso. A pergunta foi quase um rosnado. Quem? Quem é ele? Ricardo. O vizinho. Ele me viu, Marcelo. Ele me queria. Ele me fez sentir que o problema não era eu. Ele acendeu o fogo que você tentou apagar, eu disse, sem rodeios. Ele se levantou, a raiva retornando, mas rapidamente se transformando em dor. Eu fiz isso. Eu te empurrei para os braços dele. O culpado sou eu, ele disse, com uma lucidez surpreendente que me desarmou. Aquela compreensão foi o toque final. A discussão deu lugar a uma conversa dolorosa e civilizada. Decidimos que o divórcio era o único caminho. Não havia mais volta. Não nos amávamos mais. Hoje, meu divórcio com Marcelo foi finalizado. Ele está em tratamento, e eu estou livre. Eu e Ricardo vivemos um relacionamento feliz e aberto, no qual o desejo é uma celebração diária. O que Ricardo me ensinou foi que a beleza não tem valor se não for vista e celebrada. Não se trata apenas de sexo, trata-se de intimidade, de validação e de parceria. O problema de Marcelo era tratável, mas a sua teimosia e a negação roubaram 6 anos da minha vida. Para todas as mulheres que se sentem invisíveis em seus relacionamentos, presas na solidão do luxo ou da rotina, não se calem.
Busquem a validação, a ajuda, ou a coragem de mudar o cenário. O fogo que vocês têm dentro de si merece ser aceso. E agora, a parte que Ricardo mais adora. Há algo mais que eu descobri durante esses meses, um detalhe íntimo sobre mim mesma que o nosso relacionamento secreto revelou. Um fetiche que vai além da seda e da renda. E esse segredo está prestes a mudar as coisas, inclusive a vida de Marcelo. Fiquem ligados. Na próxima temporada, o segredo íntimo de Isabela e Ricardo será revelado, e o passado pode voltar para assombrar o presente.